Certo, começamos a gravação. Temos a capa, né, do tema de hoje, influência dos dados na sociedade. Os meninos vão apresentar, vão falar. Eles combinaram as falas ali. Pode começar. Beleza, então. A nossa ideia aqui hoje, como a gente vai falar de influência de dados na sociedade, vocês imaginam que é um tema bem amplo, tanto em termos de direções, como em termos de profundidade. Então, a gente vai procurar não se aprofundar muito em algum tópico específico, mas fazer um panorama de diversas áreas em que a gente consiga visualizar esses impactos na sociedade de forma que, não só que usa, não, mas de forma que muda a forma como a sociedade interage. Então, a ideia aqui é dar um panorama geral. Então, a gente pensou a apresentação assim, num jeito que quem não conhece nada de dados não vai ficar perdido. Então, a gente não vai introduzir com algumas definições que o Gilson vai passar para a gente, mostrando o que significa, porque tem alguns termos que são muito, a gente fala buzzwords, que são essas palavras que estão muito em moda, o pessoal fala a direita e a esquerda e raramente se preocupa em definir o que é. Então, a gente vai tentar dar um pouquinho de panorama para quem não tem contexto muito legal do que está sendo falado aqui, tá bom? E depois a gente passa para alguns exemplos em diversos setores da sociedade, talvez alguns de vocês trate um pouquinho dos setores em que cada um de vocês atua e a gente pode ir conversando. E aí a gente vai separar um momento de perguntas no final, mas se vocês entenderem que é legal fazer o comentário agora, não sei o quê, não tem problema, levanta a mão, fala, a gente ouve, a gente discute sem crise. A ideia aqui é mais promover uma discussão mesmo, não tanto ficar dando uma palestra para vocês ensinando, sabe? É mais fomentar a discussão mesmo. Tá? Então, beleza. Define para nós dados aí, Gilson. Bom, dados é bem, talvez, complexo definir, né? Mas vamos tentar. Então, o dado, ele, na verdade, é um registro, né? Uma documentação de algum tipo de informação, tá? Quando a gente está falando do mundo, né? A gente tem o mundo físico, o mundo comportamental e o mundo sensorial, né? Então, quando a gente fala de mundo físico, tá 25 graus, hoje tá bem mais calor, né? Não sei quantos graus tá, mas a umidade do ar tá em tanto, né? Meu carro está a tantos quilômetros por hora, são coisas bem definidas em relação às suas medidas, né? Mas a gente também tem um mundo comportamental, que é a maneira como os indivíduos, né, interagem com as entidades à sua volta, né? E quando eu digo entidades, pode ser outro indivíduo, outro um objeto, como ele navega na internet, enfim, tem uma série de exemplos que a gente pode falar sobre isso. E tem o mundo sensorial, né, que é como nós percebemos as coisas. Por exemplo, eu não tenho daltonismo, tenho um amigo que tem daltonismo, e ele percebe o mundo, o mesmo mundo, né, de uma maneira diferente, né, por conta dessa perspectiva de sensorial, né. Isso talvez por uma questão genética ali relacionada a alguma questão ali do olho, né, mas tem pessoas que têm senso diferente de coisa, de gostos, por exemplo. Tem pessoas que gostam de chocolate, tem outras que não gostam, e isso daí faz parte do mundo sensorial também, né? Então, meio que nós podemos, né, observar ou medir alguma dessas fenomenologias, né? E quando a gente observa, mede e documenta, né, isso aí é transformado em dados, né? Toda vez que você vai lá registrar alguma medida, né? Não necessariamente aquilo que você mede, você registra, você pode fazer uma medida ali, nunca registrar ela, então ela nunca vira dado. Então o dado parte dessa realidade, né, desse mundo físico, comportamental e sensorial para registro, né? E por que que isso acontece, né? Muitas vezes a gente tem necessidade de levar, né, esses registros para fazer algum tipo de análise, ou até mesmo acessar o que estava acontecendo ali naquela hora. E é muito difícil você levar, assim, vamos dizer assim, registros relacionados à percepção de alguém, né? Alguém ficar escrevendo algo que... Então, imagina que eu tenho que registrar um processo, né? Dentro de uma fábrica e eu coloco várias pessoas ali só para ficar escrevendo, né, o que está acontecendo, né? Então, a ideia é que isso seja automatizado por meio de
algumas ferramentas. Mas os dados também podem ser gerados ali por humanos manualmente. Isso daí não é uma questão, né? É toda uma questão da maneira como se vai fazer e pretende fazer, né? Então, um exemplo ali do mundo físico, né, que eu coloquei ali, preciso executar uma tarefa, preciso medir o tempo que eu gasto para essa tarefa, vou usar um instrumento de medição cronômetro, né? A medida seria ali os minutos gastos na realização dessa tarefa, né? E aí eu posso fazer isso numa planilha de Excel ou num caderninho de notas, tudo isso daí poderia ser considerado um dado, né, da realidade, onde a gente está traduzindo o mundo, né, da realidade para, vamos dizer assim, a gente está representando o mundo, né? Quando a gente registra algo, a gente representa em algum nível, né, o mundo que está à nossa volta. Então, quando você acessa lá um site e navega, e eu quero entender o seu comportamento dentro daquele site, né? A gente faz esse tipo de registro, a gente de alguma maneira está buscando representar o mundo ali, né? E o dado ele nos ajuda, né, a voltar. Então pense da seguinte maneira, né? Se eu tenho um mundo físico e vou representar ele por meio de registros, né, sistemáticos ali, eu também poderia, em tese, fazer o caminho de volta, né? A partir dos dados, entender como o mundo físico, né, o mundo comportamental, o mundo sensorial, ele estava acontecendo. Claro que quando você vai para o nível de registro, você escolhe aquilo que você registra, então você vai acabar perdendo informação, né? O conceito de perda de informação, e isso faz parte aí da realidade. Então, a realidade é essa, né? Os dados nada mais são do que a tradução, ou talvez a transliteração de algo que acontece ali no mundo real. Alguém tem alguma dúvida? Pode interromper se precisar, tá? Mas essa é a ideia. Vamos passar. Bom, e aí, só trazendo aí slides para impressionar vocês, né? Mas na verdade não quer dizer nada. Tô brincando. Quer dizer algo sim, né? Na verdade. Então, além de 2016, teve um tráfego aí de 1 zettabyte na internet, e esses números vêm aumentando, né? Vocês devem imaginar que eu posso registrar tudo aquilo que eu quiser, né? Desde que eu tenha capacidade suficiente, né? Então, imagine que você registre tudo no mundo todo a todo momento, né? Então, isso seria meio que impossível e entraria naquele conceito de infinito, né? Tão grande quanto aquilo que se deseja, né? Mas beleza. E só para vocês terem o nosso... Oi, pode falar. Só comentar o que é um zettabyte, né, para quem não sabe. Tá. A gente tem o gigabyte, que a gente está acostumado a trabalhar no computador, tem o tera, que é meio que a unidade que muitos HDs de hoje em dia vêm. Você tem o peta, que são 1000 teras, você tem o hexa, que são 1000 petas, e você tem o zeta, que são 1000 hexa. Então, é uma relação aí entre o zeta e o giga, 3, 6, 9, 12. Então, uma relação de 10 a 12 entre o giga e o zeta. Então, só para ter uma noção de onde a grandeza, assim, é bem grande. Isso. É 10 elevado a 21, né? Se eu não me engano, Lucas? Isso. 10 elevado a 21, para quem é químico aí, o número da constante do Avogadro lá, né? De 6,02 vezes 10 elevado a 23, né? Seria aquela questão do mol lá, né? Então, é bastante coisa, né? Mas legal, bacana. E pra vocês verem aí, né? O negócio é gigantesco, né? A gente perde até, sei lá, imagina. Eu fico imaginando, se eu tivesse R$ 1 milhão já seria muito, né? Mas ainda para mim faz sentido. 1 milhão, né? Dá para comprar um milhão de reais. Daria para comprar um apartamento luxuoso, talvez um carro de luxo, né? Mas quando passa da ordem de bilhão, pô, você já perde a noção, né? O que eu vou fazer com 1 bilhão, né? Nem sei o que eu vou fazer porque não consigo pensar, né? Aí você imagina trilhão, né? Quadrilhão, e aí o dado, né? Você fala de zettabyte, ele acaba perdendo o sentido, né? Porque que sentido a gente, como pessoa limitada, né, vai enxergar nessas questões? Só para mostrar que, assim, são coisas gigantescas aí. A gente está falando de coisas muito grandes que exigem uma questão de gerenciamento, né? Porque senão aí foge do controle, né? Uma atividade muito complexa, né? Vamos dizer assim. Bom, você ali poderia gerar 2 mega de dados a cada segundo, né? Então imagina
você gerando essa quantidade de dados por dia, né, multiplica pela quantidade de habitantes na Terra, e aí você poderia ir além, né, porque você interage com esses habitantes, né, esses objetos, você poderia gerar ainda mais dados, né. Então, é uma coisa, assim, fora da realidade que a gente tem, né, pelo menos como pessoa enxergando essas perspectivas. E aí, sei lá, 40, 60K de pesquisas no Google por segundo, né, muita coisa também. Ô, Lucas, como você fez esses slides todos, Lucas que fez, eu só reformulei o de dados ali, né? Você tem mais alguma consideração em relação a esse slide, cara? Não, só um comentário aqui, 2 MB de dados, tipo, se você pegar uma música, qualidade ok, 3 minutinhos de música, ela dá uns 4, 5 MB de música em arquivo de áudio. Então, tipo, a cada segundo você gera o equivalente de informação a isso. E aí quando você fala, gera informação em como? Sua localização, o que você comprou, o que você interagiu, sua atividade profissional, tudo isso é o tipo de informação que dá para armazenar. Muitas delas o seu smartphone está armazenando para você, enviando para algum lugar agora mesmo, quer queira você ou não, se você é Apple, Android, isso não é muito relevante, eles estão mandando seus dados para algum lugar. Então, tipo, por isso que a gente tem tanta informação assim, porque são dados que aparentemente insignificantes, mas que quando você coloca numa massa para tratar, eles assumem significado e realmente faz sentido você armazenar essa informação. Muito bem, é isso aí. Próximo slide. E aí eu ia falar de Big Data, né? Se a gente está falando de algo gigantesco, né, dessa ordem, como eu falei, cara, como que eu vou analisar, né? Armazenar nessas questões, principalmente analisar. Pensa lá, como que você vai analisar? Então, no geral, são feitas operações sobre esses dados, né? Então, exige-se processamento, né? Gerenciamento e armazenamento para fazer essas análises e foge do escopo dos computadores comuns, né? Então, ferramentas tradicionais não conseguem gerenciar isso, né? E aí que surge a questão do Big Data, né? Que ele trabalha com processamento e armazenamento de dados distribuídos. E aí tem os 5 Vs aí, que são pilares do Big Data, né? Volume, velocidade, variedade, veracidade e valor, né? Bom, a gente pode depois definir esses conceitos, mas basicamente é o seguinte: Big Data ele só é possível porque você quebra esses grandes volumes, né, em pequenas coisas e consegue gerenciar, né, e orquestrar, né, como essas pequenas coisas funcionam. E aí você consegue ter aí o poder de processamento, armazenamento, né, gerenciamento e análise do Big Data. É interessante a gente observar que é o seguinte, né, que essas definições aí, cada uma vem de lugar. Uma é uma definição que você encontra no site da Oracle, outra é uma definição da própria McKinsey, a outra é uma definição de um blog conceituado de Data Science, a gente colocou algumas outras coisas que a gente encontrou também, mas se você olhar para elas aí, nenhuma delas é uma definição muito sólida, tá? Olha, Big Data é isso. Porque é um conceito um tanto quanto aberto e, sobretudo, relativo. O que é Big Data hoje, daqui a 10 anos, não é mais considerado Big Data, porque Big Data é um conceito que ele é relativo à capacidade de processamento de, como você falou, de equipamentos e softwares comuns. E aí, claro, tem que definir o que é comum, mas, enfim, é por isso que eu estou falando que o conceito é um tanto quanto aberto. Sempre que você vai encontrar alguma coisa falando de Big Data, sempre tem essas definições. Normalmente você encontra alguma coisa tipo assim: a gente tem essas 3 principais definições de Big Data aqui. Não é uma coisa que você tem um martelo batido assim, olha, isso aqui significa Big Data. É um conceito aberto, relativo. A gente sabe, a gente tem uma noção do que é Big Data, mas a gente não consegue conceituar. Talvez por isso mesmo você não encontre alguém dizendo, quando vai falar do assunto, que tipo, olha, isso aqui definitivamente, com certeza é Big Data, sabe? Então, é uma definição bem híbrida, por assim dizer. Muito bom. Pode falar aí, Letícia. Uma dúvida. Quando vocês falam em ferramentas de bancos de dados típicas que são capazes de capturar, gerenciar, armazenar e analisar, vocês estão falando só de Excel? Eu imagino que não, né? Por exemplo, a ferramenta padrão, eu vejo que é o SQL. Então, tudo aquilo que eu não consigo analisar no SQL é Big Data? Olha, eu não diria tudo, mas provavelmente, né? Se você não conseguir gerenciar essas informações com banco relacional, sei lá, você pode ter um banco relacional aqui no seu computador. O meu, por exemplo, da empresa, né? Tem 16 GB. Então, tem uma boa capacidade de processamento. Tem alguns outros computadores que, sei
lá, 4 GB de memória, 8 GB, né? Então, assim, existe uma capacidade, né, dentro dos computadores pessoais que você consegue fazer, mas quando passa disso, qual que é a forma de gerenciar? Aí a gente vai para o Big Data, né? E o Big Data ele pode se conceituar em on-premise, né, que seria, vamos supor, os servidores locais de empresa, né, se comunicando ali, né, entre si. Ou a gente pode falar de cloud, que aí ele abstrai essa questão dos servidores, né? E você não precisa se preocupar com isso. E é onde as empresas estão indo mais para esse lado de cloud, né? Então, esse conceito aí, ele começou com o Hadoop lá, o pessoal do Yahoo, não lembro se foi 2003. E aí eles conceituaram, basicamente eles definiram uma proposta que fazia divisão, né, desses arquivos e estabelecia como gerenciar, armazenar e processar esses arquivos aí de maneira distribuída, né? Então tinha o armazenamento distribuído, que se eu não me engano era do HDFS, e a maneira como o Hadoop processava, né, aqueles arquivos RDDs, né, que eram esses arquivos distribuídos. Eles precisavam se preocupar. Imagina que um cara que eu enviei, né, para ele processar, ele não retornasse. Então tinha uma certa redundância, tem questões desse tipo aí, né? Depois, se vocês quiserem, a gente entra um pouco mais técnico nisso daí, mas acho que eu vou parar por aqui. Só um comentário sem falar de experiência, por exemplo, na minha empresa anterior eu trabalhava com um banco de dados relacional convencional, que era o MySQL, e lá a gente tratava com volume de dados que era alguma coisa assim, na casa de 100 mil linhas por dia. Nossa carga diária era mais ou menos isso, 100 mil linhas por dia. As ferramentas que a gente usava lá, a gente usava as coisas da Amazon, era em nuvem, só que eu praticamente não considero Big Data, porque, de novo, né, aquilo era um banco de dados relacional convencional, então a gente conseguia trabalhar. Então, só para ter uma noção, nosso banco de dados, ele tinha, sei lá, alguma coisa na casa de 50 a 100 milhões de linhas, era uma coisa nessa linha que ele tinha lá dentro. Então, assim, se você falar de Excel, uma aba dele consegue segurar 1 milhão e 100 mil linhas. Então, um arquivo de Excel com 500 megas já começou a ficar um trambolho para você usar. Então, assim, quando a gente fala de banco de dados aqui, então a gente está falando de uma ordem de grandeza um pouco acima já do Excel. O Excel acaba sendo, nesse sentido, considerado uma ferramenta mais de análise na ponta final. Mas isso não quer dizer também que quando você está trabalhando com banco de dados, você não pode estar trabalhando com Big Data, porque tem bancos de dados que são específicos para isso. Hoje em dia eu uso, por exemplo, o BigQuery, e o nome já está até no nome, ele foi pensado para isso, para trabalhar com Big Data. Então, por isso, de novo, assim, é difícil você bater o martelo, mas tipicamente bancos de dados relacionais, como o Gilson mencionou, você vai ter um pouco mais de dificuldade para trabalhar com isso, normalmente, para essa direção, você está indo para o lado de Big Data. Exatamente, é isso aí. E também eu trabalhei em empresa que usava o BigQuery e, tipo, tabelas bem pequenas de 100 mega, né? Mas os processamentos em cima disso era pesado, então, né, acabava ajudando, né? Então, assim, não tem uma resposta fechada, Letícia. Isso aí vai depender muito de como tá a questão de armazenamento, de processamento. Beleza? Pode passar. Beleza, obrigada. Nada. Bora, inteligência artificial. Inteligência artificial não é inteligência, tá? Como assim inteligência artificial não é inteligência? Bom, se você pensar inteligência artificial da maneira como eles colocam, né? Na verdade, o termo mais correto seria inteligência computacional, né? A inteligência de quem cria essa agulha aí. Então, porque você imagina, qual que é o fundamento da inteligência artificial, né? Eu vou ter uma métrica, né, que eu vou minimizar ou maximizar, né? Basicamente é isso. Então, ou eu vou ter uma base de treinamento para fazer isso, né? Com saídas, entradas e saídas esperadas, né? E vou tentar generalizar essa questão. Ou eu vou partir para a clusterização, né? Que basicamente seria ali o treinamento cego. Justo, o que é isso? Bom, imagina que você está ouvindo uma música lá e tem a bateria, a guitarra, a voz, né? Você intuitivamente sabe, mesmo que você nunca estivesse ouvindo, você saberia distinguir esses sons, né? Então a gente tem uma capacidade
divisão, né, de clusterização boa, né, e isso você não precisa ter um treinamento prévio, né, mas você precisa ter uma métrica objetiva ali para fazer isso. E aí, se você for para o outro lado, né, redes neurais também, você precisa passar uma série de entradas e saídas esperadas, né, para a rede neural, passar uma função ali para ela minimizar, maximizar, não sei. E você espera que, quando você colocar outra entrada lá, ela seja capaz de gerar uma saída compatível com aquilo que você quer, né? Ambas as coisas, né, elas passam pela questão matemática, né? E até tem outros algoritmos de inteligência artificial, Naive Bayes, né? Faz inferência por estatística, mas inteligência artificial se resume à matemática, e o Paulo vai gostar de novo, né? Então, a parte de rede neural, ela trabalha por aproximação não linear de função, né? Então, basicamente, se o seu sistema ele pode ser aproximado por uma função, né, você vai conseguir modelar legal ali na rede neural, né? Se isso não acontece, infelizmente, você vai ter um sistema meio esquizofrênico lá, que uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro, né? E você não sabe direito explicar o que está acontecendo. Mas inteligência artificial não é inteligência, né? Ela é uma proposta de aprendizado, né? Então, a ideia é que você consiga falar para o seu sistema aprender, né? Não necessariamente ensinando ele como aprender, né? Pelo menos não você não vai passar regras para ele, né? Ele deveria, a partir de uma função, conseguir minimizar e atingir esses resultados. Fui meio técnico aqui, mas eu acho que é mais interessante do que só ficar falando o que todo mundo fala. Mas a gente pode depois aprofundar à medida que vocês quiserem também, né? Aí acho que o Lucas vai continuar aí. Legal, Lucas, Gilson, bacana esse monte de definição, mas ok, tá muito. Cadê o impacto no mundo? Tá bom, vamos falar de impacto então, beleza. A gente tem um pouquinho de noção do que se trata alguns desses termos. Falar de impacto, então, de sistemas de recomendação. Então, o primeiro exemplo que a gente tem aqui são sistemas de recomendação. Lucas, o que é sistema de recomendação? Sistema de recomendação é um sistema que recomenda algo com base em outra coisa. Então, o exemplo que a gente tem aqui, Amazon e Netflix também é o principal mesmo. Olha lá para a Amazon, você imagina o seguinte, né? Você abre o site da Amazon para comprar. Não sei se todo mundo já comprou coisa na Amazon aqui. Por alguma razão no Brasil não é tão comum as pessoas comprarem coisa online na Amazon, mas enfim. Você abre lá o site da Amazon, você encontra um produto, e aí você vai ter lá embaixo assim, ó. Pessoas que adquiriram esse produto costumam gostar deste outro aqui. Ou então você vai gostar deste também. Você pode pensar, é uma coisa meio óbvia que quem compra um notebook também talvez vai querer um case de notebook. É uma coisa meio óbvia, né? Ok, às vezes é óbvio, às vezes não é. Entendeu? Então, às vezes você vai comprar uma mesa, ele te oferece um suporte para pé. Então, ele te oferece um suporte para monitor. Então, qual que é a grande sacada disso? Ele usa aprendizado de máquina por trás lá, na inteligência artificial, no final das contas. Só que a grande sacada da coisa é o seguinte, pensa assim, você abre a página da Amazon lá para fazer a sua compra, ou a página da Netflix para assistir seu filme, e você não vai ficar esperando você clicar no botão e ele vai ficar lá rodando por 30 segundos para ele poder pensar no que ele vai te recomendar. Não, tem que ser rápido, tem que ser na velocidade do seu clique. Então, o sistema ele tem alguns poucos milissegundos, às vezes, para poder entender o que você está abrindo no momento, relacionar o que você está fazendo com o que outras pessoas já fizeram, inclusive com o seu perfil, com suas preferências de compra, e te fazer uma recomendação relevante. Para vocês terem uma noção, e é assim, interessante trazer essa concepção para vocês, de que tudo isso que a gente está falando pode parecer uma coisa nova, mas não é novo, tá? Por exemplo, discussão de data warehousing, que é armazenamento de dados, é da década de 70. O paper que primeiro apresentou o sistema de recomendação da Amazon, assim, apresentou publicamente, ou seja, estava desenvolvendo já há um bom tempo, é de 2003. Um livro que é referência, que eu já tenho muitas coisas em modelos de dados que eu muito uso, Kimball, 96. Então, assim, já tem um bom chão isso aqui, já tem um bom tempo, não é uma coisa assim que acabou ficando mais popular hoje em dia, virou muito comum, mas o campo de conhecimento em si ele já é explorado e bem explorado com aplicações relevantes já há um bom tempo. Esse número de 35% é o número da McKinsey para a Amazon em 2013, tá? Acho que é 2013, se não me engano. É isso aí, o material de redes neurais também é da década de 50, né? Então,
Só hoje, né, que os computadores têm um processamento muito bom que deu para usar, né? Exato. Mas aí você vê que, de fato, assim, já existe um impacto palpável. Então, você para pensar que 3 em cada 4 conteúdos que as pessoas assistem na Netflix é por recomendação de um sistema de machine learning, é bem significativo. E isso, de novo, né, é um exemplo de como isso muda a nossa forma de interagir com o mundo. Então, imagina, comparando, por exemplo, a Netflix com a locadora, que é um exemplo assim, que você ia no lugar, você alugava uma fita ou um DVD mais recente. Então, você imagina que você vai lá no locador e você conversa com o rapaz do atendimento, o que você tem aí de filme de ação? Ele fala, cara, eu gostei desse aqui, desse aqui. Assim, ele tá tentando te fazer uma recomendação, mas ele tem muito pouco parâmetro, ele tem pouco dado para te dar, ele tem pouca capacidade de processamento nesse intervalo de tempo, porque ele é humano, ele não consegue processar informação de 30 milhões de clientes ao mesmo tempo. Então, você imagina que a Netflix, para você, ou a Amazon Prime, se você usa, é o carinha da locadora. Só que é um carinha da locadora super vitaminado, porque ele consegue processar uma miríade de informações, te dar uma recomendação que, poxa, tá aí, pode ser que. Não, isso aqui. Você olha o título, pode ser que isso aqui seja legal, e você vai lá e assiste. Então, de fato, assim, mais uma vez, é um exemplo no consumo de como esse sistema de recomendação tem um impacto significativo na nossa forma de interagir com a realidade, com os produtos e com os nossos serviços. Tá? Um outro exemplo que eu acho legal também. Alguém aqui sabe como funciona o Google Maps? Você sai de casa de manhã para trabalhar, pega o seu carro, se você tem carro. Como ele sabe o trânsito? Como é que ele? Beleza, a rota tudo bem, ele tem um mapa, mas como é que ele sabe como é que tá o trânsito, quanta gente tem, como é que tá, como é que é a melhor rota? Como é que ele sabe isso? Vocês têm uma ideia? Pelo que eu entendi, pelo que eu sei do Google Maps, ele vê a localização de outros usuários que também usam e aí ele consegue ver o trânsito. Tanto que eu vi que durante a pandemia falava que um cara, né, percebeu que falava que uma loja estava vazia quando na verdade ela estava cheia. Só que por causa do distanciamento, a fila estava tipo fora da loja e as pessoas estavam numa distância que o Google achou que não tinha ninguém na loja, mas que estava todo mundo fora esperando. Exatamente isso. Muito bem. E aí, outro ponto que você tocou aí, o pessoal acha que a inteligência artificial vai dominar o mundo, né? Mas a gente vê casos como esse, né? O caso mais emblemático, você passa a imagem do gato, ela classifica como cachorro. Então, pessoal, inteligência artificial não tem nada a ver com Skynet, nem com, nem com nada desse tipo de, vai dominar o mundo, não tem nada a ver. Isso aí é intriga da oposição. O princípio é bem isso que o Isaac falou mesmo. Então, ele pega os seus dispositivos, então o seu dispositivo ele sabe onde você está, e daí ele consegue triangular, beleza, tem 40 celulares nessa calçada aqui. Talvez esteja cheio. Então, só que, e aí o que ele faz? Só que não só isso, né? Ele consegue saber onde você está agora, mas você concorda comigo que você saiu de casa às 8 da manhã? A hora que você vai chegar no seu trabalho às 9, a rua perto do seu trabalho já não vai estar com o mesmo trânsito que antes. Então, a estimativa que ele teria para você teria que ficar mudando o tempo inteiro. Eu não sei se vocês já olharam, mas assim, hoje em dia a estimativa dele está bem boa. Em muitos casos, assim, ele consegue acertar, tipo, uma margem de erro de 5 minutos, uma viagem de 1h30. Como? Porque ele não só pega o momento atual, mas ele também faz projeções de velocidade média, de horário do dia que você está viajando, para ele saber o fluxo médio daquela região. Então, ele considera vários fatores, de novo, inteligência artificial, machine learning, ele cruza todos esses dados e te dá, assim, 1h30. Então, vai por ali que ele está mais vazio. Então, ele cruza uma pancada de informações para você. E aí, uma curiosidade, outra coisa em tempos de Covid que o Isaac tinha mencionado, é que agora, em tempos de Covid, isso eu estou falando para vocês, o Google fez um blog, post, explicando um pouquinho, assim, mais simplificadamente como funciona. Lá eles mencionam que, em tempos de Covid, o pessoal não saía de casa, pelo menos no começo, né? Então, o que acontecia? Uma avenida que era super lotada, na época do Covid é vazia. Só que quando ele pegava na média, os últimos 3 meses está vazio, os últimos 3 anos está cheio. Então, essa é uma avenida que vai estar cheia. Então, eles começaram a atribuir pesos para as últimas semanas para poder compensar o fato de que agora, ultimamente, tem estado vazio. E aí, quando retomasse, ia ficar cheio gradualmente, então, os dados dos últimos períodos ia se tornar um pouco mais relevante. De novo, como esse mundo de dados impacta nosso modo de interagir com a sociedade hoje em dia, com a realidade.
exemplo de mapas é uma coisa que acho que todo mundo está acostumado a lidar, e tem um uso super intensivo de dados por trás, mas que para a gente, como usuário final, é transparente. Você clica no botão, ele demora meio segundo, abre e te dá uma rota. Então, existe todo um trabalho ali de engenheiros de software, de engenheiros de machine learning também, e outros profissionais relacionados para poder otimizar isso e entregar uma solução limpa para o usuário final. Pode falar. Oi, eu tenho uma dúvida que eu não sei se vocês vão saber responder, mas era sobre o caso que teve no Rio de Janeiro, com algumas comunidades onde o Google Maps, outro aplicativo, né, de tráfego, ele indicava que a melhor rota era através de uma comunidade, mas ele era uma comunidade dominada por traficantes e eles não permitiam que, assim, carros estranhos passassem por lá. Queria saber se houve alguma mobilização do Google, dessa outra empresa, para corrigir isso, ou como eles poderiam fazer para corrigir isso, evitar aquela rota, mesmo indicando que ali estaria vazio e o carro passaria mais rápido. O ágil. Tem isso daí mesmo, e aí a gente volta lá, né? O que ele estava usando para atribuir a rota, né? Era minimizar a questão de tempo e distância, mas sem levar em consideração outros fatores, né? E, assim, não é transparente para nós, mas esses casos ultimamente, eu não ouvi mais notícias relacionadas. Então, acho que o Google, ele usou alguns parâmetros internos ali, colocou algumas restrições. O que eu sei, por exemplo, é que a parte de Uber, né, o Uber e o 99, ele mostra quando alguma área é mais perigosa do que a outra, né? E o motorista, ele já tem esse conhecimento. Então, o que eu imagino é que o Google também, com certeza, deve ter, né? Não posso falar que tem. Não vi notícias sobre, mas eles conseguem colocar algumas restrições dentro desses algoritmos também, tá? Então, isso pode ajudar bastante. E entra um pouco no que eu já estava falando antes, de eles são, tipo, por isso que é uma inteligência, mas é uma inteligência limitada, né? Porque o funcionamento do programa está condicionado à quantidade de informação que ele tem. Então, se ele nem entende o conceito de área perigosa, ele não tem por que evitar uma área perigosa, porque isso não existe para ele. De fato, se você me mandar traçar uma rota numa cidade da Eslovênia, eu vou fazer a mesma coisa que ele. Eu vou apontar daqui até aqui e vou passar direto. O que é perigoso e o que não é, não sei, não tem essa informação. Então, um dos jeitos que o próprio Google Waze era mais tradicional nisso, mas o Google também permite você fazer isso, coleta a informação de usuário. Você tem opções lá de você ir lá e imputar a informação na mão, fazer um reporte, aí alguém vai revisar o seu reporte, vai ver se faz sentido, vai cruzar com o dado das autoridades, alguma coisa assim. Mas então, tipo, uma das formas que eles usam para poder melhorar esse tipo de serviço é justamente pegar a informação onde ela existe, que é na cabeça das pessoas. Então, é um pouco, assim, é uma faca de dois gumes, porque assim como você pode dar uma informação boa, você pode dar uma informação ruim. Então, você precisa fazer uma triagem, você precisa, enfim. E aí, por exemplo, o que o Jesus falou, o Uber não vai na região perigosa. Então, tipo, aí, se muitas pessoas começam a reportar uma região como perigosa, você priva os usuários daquela região do serviço. Então, vai entrar um pouco em alguns problemas que a gente vai discutir mais no final sobre aspectos éticos, então a gente vai tentar passar aqui, mas, enfim, então, vai um pouco dessa coleta de informação. Então, acho que uma ferramenta que eles têm para isso, eu já usei isso, já fiz reporte, que dava para passar da Ana Rosa para algum outro lugar, alguma coisa assim, de passar de uma estação para outra, por exemplo, é você ir lá e dizer, olha, isso aqui é uma rota válida, tem como sair da Paulista e ir para a Consolação. Dá, tem um túnel por baixo, existe. Ele não sabe, mas você informa e ele meio que vai... Alguém diz para ele e ele aprende isso eventualmente. Mas é muito por conta disso. Entendi, obrigado. Fazer até um comentário. Eu já recebi esse tipo de pergunta com um radar móvel. Assim, pergunta se ele ainda está lá. Sim. Eu não respondi no caso que eu estava dirigindo, então não dava. Então, passou batido. Eu não só respondo, como eu adiciono enquanto eu estou dirigindo. Então, acho que eu sou responsável. Seguindo nessa mesma linha aí, a gente tem um tema que é das chamadas cidades inteligentes, Smart Cities, que você tem muitas oportunidades de
de empregar Big Data aqui. Eu vou dar só um exemplo, eu acho que o Justin tem alguma experiência também com o assunto, ele pode comentar, mas um exemplo que isso eu encontrei alguns papers assim, rápido, que você tem muita informação sobre, tem a Ernst Young fez uma publicação falando de como os governos poderiam usar dados para melhorar a sociedade em tempos de Covid, e aí eles citavam o conceito de Smart Cities, eles davam alguns exemplos bem interessantes, mas semáforos, por exemplo. Você pensa, pô, mas semáforo é um negócio meio fútil, né, você pensar, mais ou menos, porque semáforo implica trânsito, e aí você tem questão de mobilidade na cidade, poluição, porque você fala muito de trânsito, as pessoas demoram mais nos seus veículos, mas então, você otimizar semáforos com... e aí, o que seria otimizar semáforo? Olha, se não tem nenhum carro no cruzamento, por que ele está fechado? Não precisa estar fechado. É um conceito meio simples, mas quando você coloca isso numa escala de uma cidade, ou mesmo de um bairro central da cidade, e aí você vai ter coisas como, sei lá, rodízio, como é que você faz um diesel, como é que você gerencia isso? Então, controle de tráfego é uma coisa relativamente básica numa cidade, mas que tem muito potencial de uso de dados, e dados massivos, porque, de novo, uma cidade como a cidade de São Paulo, nada que você faça lá não é massivo, para melhorar a cidade e tornar ela mais eficiente do ponto de vista social, ambiental, econômico, enfim. Então, você tem muita oportunidade, semáforos é uma dessas. Eu listei alguns exemplos, eu queria que o Gilson comentasse, acho que ele tem alguma experiência também no assunto, né, Gilson? Inclusive o Cláudio está aqui, acho que ele está aqui, ou não sei se ele sabe, mas enfim, tem um projeto de Smart Cities aí acontecendo na parte de Santa Catarina, que tem a ver com Urban Air Mobility, né, então mobilidade aérea urbana, e aí você conta com mobilidade normal, então tipo ônibus, carros, né, micromobilidade urbana, patinetes, bicicleta, skate, até mesmo motocicletas, né? Tem a parte de mobilidade intermunicipal, né? Intermunicípios também. Então, assim, a parte de transportes, ela é muito abrangente, né? Principalmente, que nem o Lucas falou, né? Como que eu gerencio os meus dados aqui, né? Posso fazer captura de dados aqui no meu ônibus para ver se qual é o horário em que as pessoas mais usam determinadas linhas, né? E prover mais transporte dentro daqueles horários. Tem a ver com a integração entre os transportes, né? Que muitas vezes os transportes eles não estão integrados ali, né? E perde-se talvez agilidade, informação, né? Principalmente se pensar em questão de turismo, né? A pessoa que vai para uma cidade a primeira vez, o que ela mais necessita ali, né? De informação. E a gente perde isso daí. Então, aí você imagina, né? Que tem outras coisas, sei lá, tem hospitais públicos. Poxa, tem um estoque ali de determinada coisa e o outro tá sem, né? Como que faz o gerenciamento, né? De transporte e de estoque, né? Então, tem toda uma questão, né, de planejamento urbano, né, que tem relação com a parte de dados, né, que ela pode viabilizar. E a parte de segurança também, monitoramento com drones, próprio monitoramento de câmeras, câmeras detectarem comportamentos suspeitos. Eu vi na China, inclusive, tinha uma câmera que ela detectava, né, a maneira como o indivíduo ele se movimentava, né, e aí é uma questão de biometria, né? Biometria não é só o dedo, né? Qualquer métrica extraída de questão biológica, né? Então, maneira de andar, né? A parte do olho, DNA, então tem bastante coisa. E aquele sistema, né, de câmera, ele identificava se tinha algum potencial suspeito, né? E a polícia ia lá e abordava, né? Então, cara, tem muito. Vocês devem começar a imaginar aí muitas coisas além daquilo que eu falei. E dentro desse projeto que a gente está trabalhando, ele aborda alguns desses aspectos. Eu ia dar só 2 exemplos aqui, bem breves, assim, sobre... Porque isso não é uma coisa, isso não é uma coisa do futuro, tá, gente? Isso é uma coisa presente. Tem desafios de implementação, mas isso já é possível com a tecnologia que a gente tem. A questão é que cada caso é um caso e tem muitos desafios, por exemplo, como Jesus falou, coleta, gerenciamento, porque o dado de todo mundo que está no ônibus é um dado meio sensível, porque você pode monitorar cidadãos, então, enfim, tem uma série de problemáticas, mas para dar alguns exemplos. Singapura usa machine learning para prever já fez um projeto em parceria, acho que era com a IBM,
para prever regiões residenciais que ficariam vagas durante determinadas épocas do ano e coisa do gênero. Vancouver fez um projeto relacionado à segurança que era para prever invasão ao domicílio, e eles conseguiram, no mês que eles aplicaram lá um projeto piloto, eles conseguiram reduzir 20% dos casos de invasão ao domicílio com um monitoramento ativo e intervenções pontuais, porque eles começaram a entender melhor o padrão do pessoal que invadia. Claro que depois que eles entendem, o pessoal começa a migrar e diferenciar, mas assim, é um exemplo já prático de como, no mundo real, isso pode ser aplicado, isso já é aplicado, então não é uma coisa do futuro, tá? A gente está ficando com pouco tempo e eu quero deixar espaço no final para as perguntas. Então, eu vou fazer o seguinte: vou passar mais rápido pelos próximos tópicos e aí depois a gente, no final, deixa essa meia hora final para discutir e a gente volta no que vocês acharem interessantes, tá? Um outro exemplo, brevemente, recrutamento. Aqueles de vocês que já trabalharam com recrutamento devem saber que é um processo tedioso, trabalhoso, revisar currículo, passo a passo, e olha a escola, e vê isso, vê aquilo, faculdade, faz teste. Então, é um processo tedioso. Então, o pessoal... a ideia de aplicar uso de dados intensivo, até a inteligência artificial, inclusive, no recrutamento, é reduzir essa quantidade de trabalho manual e também reduzir subjetividade. Então, eu não gosto deles, eu não gostei não fui a cara do candidato, então vou sair embora. Pô, que ideia legal, não é mesmo? Nem tudo são flores. Porque é um problema que o pessoal começou a encontrar é o seguinte. De novo, né? O que o modelo vai fazer? Ele vai olhar... beleza, olha para os funcionários da empresa. Qual o perfil da galera que a gente contratou? Legal, então esses são os funcionários bons. Então, eles vão no recrutamento e ele vai selecionar esses perfis. E aí, 90% dos perfis são brancos, homens, estudaram nas mesmas 3 ou 4 universidades, vieram do mesmo background, dos mesmos cursos. Então, o modelo fica super enviesado. O modelo passa... Foram encontrados casos de modelos começando a rejeitar candidatos negros, assim, quase que por padrão, porque ninguém na empresa era assim. Então, você alimentou um modelo com uma informação ruim, ele passou a fazer uma coisa ruim. O modelo não é racista, a sua empresa é, sabe? Então, nem tudo são flores. E aí, assim, tanto que nem tudo são flores que a gente teve nesse ano, entrou em vigor, a chamada LGPD. Ela foi... eu não sei a expressão, acho que é promulgada em 2018, e ela entrou em vigor agora em agosto desse ano, 2020, desculpa, 2020, ela entrou em vigor, e as empresas ainda estão lutando, batendo a cabeça para poder se adequar, mas ela traz um monte de inovações. Ela não é inovação do Brasil, né? A Europa já tinha implementado meses antes. Eu não sei se vocês lembram, ano passado, retrasado, a maioria dos serviços estava mandando e-mail para a gente, na nossa caixa de e-mails, falando assim, atualização de termos de serviço. Porque a Europa, a União Europeia implementou a GDPR lá, e aí, como eles acabam fazendo uma política global, eles estavam atualizando para tudo quanto é lado, as empresas tiveram que se adequar meio que na marra, então a gente recebeu muita coisa, aqui no Brasil foi um pouco mais tardio, mas já está acontecendo também, e isso tem vários impactos. Por exemplo, hoje, se você tem dados numa empresa, você tem o direito de mandar um e-mail para essa empresa perguntando assim, olha, eu quero saber todos os dados que você tem a meu respeito, todos, eu quero que vocês me enviem no arquivo, a empresa tem que te fornecer isso. Olha, eu vou encerrar meu relacionamento com vocês, eu quero que vocês excluam absolutamente tudo que vocês têm a meu respeito. Absolutamente é uma expressão forte, porque para princípios regulatórios e legais, eles precisam manter alguma coisa, mas vocês têm o direito de exclusão de dados. Você tem que dar autorização para cada coisa específica. Então, assim, tem vários aspectos. Isso é um impacto legislativo claro, de que já aconteceu, inclusive, aconteceu no Brasil, é bem recente, e é um impacto dessa revolução de dados que a gente vem vivendo nos últimos 20 anos, eu diria. Uma outra coisa, Lucas, tudo isso é muito distante, isso não me afeta diretamente, beleza, tá bom. Brasil, 2021. Vazamento de dados. Eu contei rápido no Google, pelo menos 4 diferentes. Julho, eu tenho aqui um exemplo que é de julho, eu tenho um exemplo aqui que é de janeiro, fevereiro, março. E a gente está falando de dados de 220 milhões, cada um deles, separadamente, libera, 223 em um, 227 em outro, 100 milhões em algum que outro. Então, assim, é bem real, tá? E esse aqui é interessante, isso foi foto de documentos e nome de mãe. Por que nome de mãe é importante? Porque nome de mãe é uma das informações mais usadas para fazer validação de autenticidade. E vazou o nome da sua mãe lá. 223 milhões de brasileiros? Pô, provavelmente eu tô no meio. Tem brasileiro morto no meio também, mas provavelmente eu tô no meio e o nome da dona Márcia tá lá junto nessa lista. Mexeu com a mãe, o negócio ficou feio, cara.
Então, assim, de novo, nem tudo são flores, né? Esse mundo de dados e tudo mais, nem tudo são flores, isso muda muito a forma como a gente interage. Então, você vê, a LGPD foi promulgada no ano passado. Esse ano a gente teve pelo menos, no mínimo, assim, que o Lucas conseguiu achar numa pesquisa rápida, 4 mega vazamentos. Tá? Porque não é para chamar de vazamento, é vazamento no país inteiro, tipo quase open source, né? É uma outra categoria já. Então, de novo, né? É um impacto objetivo. Então, assim, tomem cuidado com as suas informações. Não fiquem colocando seus dados em qualquer lugar, site para dar uma promoção, cupom, não sei o quê. Dá uma olhadinha. Não põe sua informação de forma fácil. Dá uma trocada na sua senha. Habilita a verificação dos fatores. São coisas básicas, mas que numa sociedade que está cada vez mais dado-cêntrica, por assim dizer, você proteger suas informações, pelo menos dificultar um pouco. Se eles vão levar os seus dados, pelo menos que eles se esforcem, tá? Esse é o princípio, entendeu? Põe um pouquinho de barreira no caminho. Um outro aspecto que a gente pensou, que eu já estava até mencionando anteriormente, a gente fala de, por exemplo, carros autônomos. A gente tem impactos legais e éticos, morais, se você quiser, que você tem um carro lá, ele está dirigindo, ele atropela a criança na rua. Ah, a criança foi imprudente? Foi. Mas e aí, quem é responsável? Quem que responde por isso? É a empresa que projetou? É o dono do carro? É a criança que se lasca? Quem é que cuida disso? Porque é um processo que toma decisão, mas não se responsabiliza por ela. Então, como é que a gente lida? Justamente, e não só do carro autônomo, mas tem a questão do... Minha esposa fez o TCC dela recentemente, questão do advogado robô, né, também. Então, essa questão de eu faço, né, e cada pessoa, né, que faz algo, ela coloca o seu CPF ali na reta, né, então o advogado que ele faz uma merda lá, né, a OAB dele pode ser cassada, o médico também, né, o engenheiro também. Você se atropelar alguém, né, sua carteira de motorista, né, CNH pode ser cassada. E quando a gente fala de carros autônomos, né, ele não se responsabiliza. Por mais fiel e melhor que o sistema seja, né, ele sempre prevê, ele sempre vai ter falhas, né? Inclusive, o Uber, ano passado, ele estava fazendo um teste de carro autônomo, atropelou uma mulher nesse sentido aí, que estava de bicicleta na via, e ela veio a falecer, né? Eles imediatamente interromperam os testes com o uso de carros autônomos, e o carro autônomo agora, ele vai virar, vamos dizer assim, qualquer coisa que possa tomar decisão, na verdade, ela vai se transformar numa ferramenta de auxílio de tomar decisão. Né? Ela tomar decisão sempre vai cair nesse aspecto legal e ético, e a sociedade simplesmente não aceita. Por mais que eu acredito que a tecnologia evolua, a gente talvez nunca vai ter um filme igual Eu, o Robô, né? Que, sei lá, o carro dirige sozinho, né? E é mais perigoso que a pessoa dirija sozinha do que o carro, umas coisas engraçadas, mas passam por esse crivo ético, né? E, bom, pelo menos dentro da sociedade moderna, contemporânea, na verdade, que a gente está, eu não tenho perspectiva que qualquer coisa que possa tomar decisão, né, e infrinja alguma questão, ela pode ser responsabilizada, né? Então, tem a questão de culpabilidade legal, né, que gira em torno de, tá, é o engenheiro responsável ou é a empresa que é responsável, né? Então, poderia até ter essa questão, mas tem a culpabilidade moral, né, independente dessas pessoas poderem se responsabilizar, não foi elas que cometeram aquele ato. Então, de qualquer maneira, elas moralmente estão isentas, né? Pelo menos nessa perspectiva. Bom, acabou os slides, né? E talvez esse slide aqui dê bastante discussão, mas podem abordar os temas que os senhores quiserem. Por exemplo, né, eu comentaria assim, eu, Lucas, não sei responder de quem é a culpa do ponto de vista bíblico. Se tem um acidente com um carro, alguém matou. Do ponto de vista bíblico, de quem que é a culpa? Eu não sei responder essa pergunta. Não sei. Fala, e aí, se você tem vontade para falar disso aqui, dos assuntos anteriores, fica à vontade, tá, gente? Talvez eu vou desviar um pouco o assunto, mas... mas assim, quando a gente volta lá naquele slide do Netflix e da Amazon, a gente vê aquelas informações de qual é a porcentagem que vem de recomendação. Ok.
eu já trabalhei com auditoria. E uma coisa que eu descobri trabalhando com auditoria, pelo menos com as auditorias que assinam balanço, que é geralmente de onde saem essas informações, é que o auditor não valida esses números. Tanto esses como LTV/CAC, que é um indicador que ficou bem famoso. Eu não sei como é que é nos Estados Unidos, mas eu sei que aqui no Brasil a gente não valida, e vários outros, tá? Então, assim, a minha pergunta é, como a gente pode ter certeza de que esses números são verdadeiros, uma vez que, principalmente informações relacionadas a dados de empresas e o quanto elas lucram com esses dados especificamente, retenção de cliente, etc., não são auditados. E por que eu pergunto isso? Agora, um tema que veio um pouco para discussão aqui no Brasil é o tema das fake techs, que são empresas que se vendem como tech, e na verdade, assim, não é, entendeu? E eu mesma já vi alguns casos, assim, de empresa que queria se vender como tech, quando, na verdade, eles tinham um método de produção extremamente similar ao que acontecia na década de 50. Como vocês entendem que isso daqui poderia ser auditável? Eu, particularmente, não acho nem que dá para ser auditado, porque senão é o número que a Amazon publique. Então, ele é um número estimado, por exemplo. Nesse caso aqui, não é um número da Amazon, é um número da McKinsey. Então, não é um número que você vai encontrar a Amazon dizendo, olha, a nossa inteligência artificial produz esse número aqui. Esse é um número mais de referência. Mas, assim, mais tratando do seu ponto, por exemplo, no caso da Amazon, aí, certo nível da Netflix, trabalhando no setor, eu consigo dizer assim, claro, é difícil, eu não entendo muito de práticas contábeis, como você pode imaginar, mas em termos de credibilidade da empresa para falar que tem tecnologia, por exemplo, a Amazon é relativamente fácil verificar a credibilidade deles, porque eles vêm muito a público para trazer o conhecimento deles, até em termos científicos. Então, eles fazem muitas publicações, papers, eles produzem coisa nova. Isso que eu estou falando, tem muita tecnologia que a gente usa hoje, sei lá, um Spark, por exemplo, alguma coisa assim, que o começo da coisa são papers publicados em veículos científicos. Então, eu diria que isso acrescenta uma camada de credibilidade maior ao que está sendo feito lá dentro. Quanto ao aspecto financeiro das empresas, eu já tenho um pouco mais de dificuldade de poder, assim, bater o martelo. Eu sei que, normalmente, em empresas que têm um uso muito intensivo de dados, a gente consegue... os processos, mesmo os processos financeiros, eles tendem a ser intensivos em dados também. Eu posso dar o exemplo do Nubank, que a gente tem um uso bem forte de dados para colar, aí já entrando um pouco naquela pergunta que você tinha mandado lá no formulário, a gente tem um uso bastante intensivo de dados, e quando a gente fala de dados, assim, não está exclusivo a, porque a gente fala de dados, a gente pensa muito em inteligência artificial. Não necessariamente. Por exemplo, para você calcular a provisão de uma empresa com o Nubank, eu posso falar esse número porque é público, de 30 milhões, 25 milhões de clientes de cartão de crédito, a gente está falando de dado transacional, você imagina que cada cliente faz uma transação por dia, e 30 dias no mês, você tem que ver quanto o cliente entrou em atraso, quanto não sei o quê, para entrar em conformidade com a IFRS 9, e daí você vai ter aí alguns bilhões de linhas para você calcular. Não é um modelo de nada complexo. É simplesmente para você fazer A mais B, aplica um parâmetro, soma com não sei o quê, faz um if aqui, acolá, e chega no final. Para fazer isso com 10 bilhões de linhas, é difícil. Já começa a ficar um pouco difícil. Então, a gente tem um uso de dados bem intensivo em rotinas relativamente simples, devido ao simples fato de escala. Tudo que você vai fazer no Facebook é Big Data. Qualquer coisa que você vai fazer. Tira um relatório aí, não sei o quê. Você vai usar a ferramenta de Big Data, porque é muito grande. 4 petabytes de dados por dia é um número muito estúpido. Então, dependendo do nível que você se encontra, você acaba tendo um uso de dados intensivo, quase que não intencionalmente. Eu não sei se eu divaguei um pouco em relação à sua pergunta, se eu toquei no núcleo dela, se o Gilson quer acrescentar alguma coisa. Eu queria, assim, que você pode fazer, né, na prática, assim, eu acredito que na prática você vai conseguir auditar só se você for uma pessoa especialista nessa questão de dados, né? Assim, especialista que eu tô falando faz, por exemplo, você vai editar um pipeline de dados, né, um número, né, você tem que ir lá e validar como que faz aquele número. Então, primeira coisa, né, tá, vocês têm esse número, ok, da onde que esse número tá vindo, né? A pessoa vai te explicar, esse número tá vindo daqui. Tá, como é feita essa conta, né? Essa conta é feita desse jeito. Ok.
faz essa conta aí na minha frente, aí a pessoa vai mostrar, né? Aí você já vai ver se está automatizado. Se não tiver automatizado, né? Tiver esse processo tiver na mão de alguém, né? E não tiver documentado, aí você já pega na auditoria, né? Então, porque se tá na mão de alguém fazer cálculos aí malucos que ninguém entende como que faz, não tá no processo, então você já tem um ponto de auditoria. E aí depois você faz por amostragem, pega alguns exemplos e verifica se a conta que ele está fazendo bate com a conta que você faz na mão ali. Isso, explicabilidade também tem a ver com isso. Por exemplo, qualquer algoritmo de machine learning aplicado em relação, por exemplo, a contratação, ele precisa ser explicável, né? Porque você não pode aplicar um algoritmo de machine learning lá, que nem o Lucas falou, ele pode estar viesado e eu não sei, posso estar passando informações eticamente que não podem ser usadas, né? Por exemplo, acredito, o que, Lucas? Gênero, status social, né? Pobre, rico, sei lá, classe média, não sei. Então, esses tipos de parâmetros não podem, em tese, entrar nos algoritmos de machine learning, porque eles têm restrições éticas, né? Então, você não pode construir um modelo baseado neles. Teoricamente, você poderia verificar isso daí. Então, parte dessas questões. Quer falar, Léo, ou Eduardo? Pode falar. Eu queria ouvir a opinião de vocês. O Lucas falou de vários casos aí vários casos de vazamento de dados. E então, assim, queria saber se para vocês faz sentido toda essa preocupação que as pessoas têm com confidencialidade, não quer colocar o nome, não quer dar um monte de informação pessoal, sendo que isso já está, com certeza, na internet por vários vazamentos que aconteceram. Essas informações privadas, elas praticamente não são privadas mais, e faz sentido a gente continuar com essa preocupação de privacidade? Só vou jogar discussão para vocês. Quer abraçar essa aí, Gilson? Eu vou depois de ti? Vamos. Olha, faz sentido se preocupar com essa questão de privacidade, né? Porque dentro do contexto de vazamento desses milhões de informação, o que a pessoa pode fazer é aplicar algum algoritmo de machine learning ali, ou um processamento de big data e tentar entender um comportamento médio. Claro que se ela quiser entrar a nível de linha, ela entra. Mas aí é meio que na sorte, né? Mas essa questão de LGPD, né? Ela tem alguns processos e dentro deles é a parte de anonimização, né? Então, a ideia dela não é você eliminar 100%, mas você criar mecanismos que restringem cada vez mais o acesso de informações pessoais e dados sensíveis, né? Então, a ideia é tipo assim, eu quero... As empresas, teoricamente, não deveriam personalizar os dados, né? Mas tentar usar comportamentos médios ali, né? Prever coisas médias. Porque não faz sentido eu olhar linha a linha, né? 223 milhões. Como que eu vou fazer isso, né? É mais uma questão de comportamento médio, pelo que eu entendo. Faz sentido, mas também tem essa questão, né? Cara, todo sistema é falho e você tem que prever isso. E, assim, se você não quer que seus dados vazem, nunca use eles, tá? E se você nunca usar eles, você não faz nada na sua vida. Então, é aquela questão de risco versus necessidade. E eu acrescentaria que, assim, eu concordo com você que, certamente, eles já são mesmo públicos, mas o ditado velho diz que a ocasião faz o ladrão, né? Então, em certos níveis, você precisa de você tem algumas chaves, assim, mais básicas para você controlar algumas coisas. Então, por exemplo, que nem eu falei da autenticação de dois fatores, é uma coisa bem relativamente comum que a gente bota, que, tipo, é infalível? Claro que não, mas é uma camada a mais. Quanto assim, se você coloca é meio triste dizer isso, mas você precisa ser um pouquinho mais seguro que os outros. Então, se você dá as suas informações para qualquer canto, as pessoas começam a conseguir tipo, fazer cruzamento, e fazer cruzamento não é uma coisa boa. Claro que, de novo, essas informações já estão lá, então é um pouco assim difícil, mas, de novo, vou te dar um exemplo bem besta. Outro dia eu vi alguém dizendo assim no Facebook, né? Eu tô
todo mundo que manda o CPF para pedir Pix, eu tô cadastrando como mesário, só de raiva. É um exemplo bobo, mas para te mostrar o seguinte, beleza, o seu CPF está lá no mundo, mas a pessoa não iria pegar o seu CPF lá nessa base, lá na Deep Web, pagar em Bitcoin, fracionado, em caso de chapéu, porque isso dá muito trabalho, ela é um ladrão chinfrim. Então, agora, se essa informação está disponível em qualquer lugar, até o ladrão menos esforçado consegue fazer uso dela. Então, assim, quem vai consumir uma base de 220 milhões de linhas dificilmente vai estar tanto preocupado assim em fazer fraude na pessoa física, no CPF da Dona Maria. Pode ser que sim, claro, mas ou é uma coisa em grande escala, ou então você está preocupado realmente, como a gente falou, em comportamento. Então, quanto menos acessível você deixar o seu dado, é melhor, porque você pelo menos restringe a natureza de fraudador com que você está lidando, sabe? Essa é a minha perspectiva, eu diria que eu penso mais ou menos assim. E o primeiro nível de segurança é o conhecimento, né? Se a pessoa não souber onde está a questão, ela, por exemplo, a casa está fechada, né? O ladrão passa e está fechado. Às vezes o portão está aberto, mas só dele ver que o portão está fechado, talvez ele não tente abrir, né? Agora, se ele vê o portão um pouquinho aberto, né? Ele vai lá, empurra, aí vai, entendeu? Agora é diferente, aí beleza. O primeiro nível é o conhecimento, né? A pessoa não entende nada, né? Então, aí a questão da ocasião faz o ladrão. Se ela vê que tem oportunidade ali, talvez você tenha um ladrão a mais. Mas aí tem aquele cara que é especializado. Mas se você não for alguém muito milionário, talvez ele nem se interesse por você, eu não sei. Aí vai lá, Camila, pode falar. É só um comentário, né, em relação a esse ponto, porque é bem relativo mesmo, como tu falaste, porque a gente pode até tentar, né, não expor isso, mas o sistema força a gente, né? Um exemplo básico meu, por exemplo, tá, vamos lá. Quando eu me formei, eu fiquei meio psicopata com essa questão de expor dados também. Então, sempre que pediam meu CPF, eu não dava, né, para fazer compras. Então, nem se eu fosse comprar uma balinha, eu não colocava nada de CPF, eu não tinha esse hábito. E aí, uma certa vez, eu fui tentar fazer uma compra de algo, né, bem valoroso, e eu fui reprovada. E aí, eu perguntei por quê. Então, era porque eu não colocava meu CPF, aí meu score, que eles chamam, estava baixo. E aí eu falei, cara, eu não acredito. Então, desde esse dia, eu comecei a botar o meu CPF, até se eu fosse comprar um chiclete ali na esquina, eu comecei a colocar meu CPF, meu score subir, para eu conseguir fazer essa compra, porque eu não podia fazer a compra, porque meu score sempre era reprovado. Então, isso é um saco, mas infelizmente a gente é forçado, né, a seguir esses processos, esse sistema. E referente a expor, não, eu concordo também com o que tu falaste, porque você não vai sair doando seus dados aí para todo mundo, né? É claro, mas você tem que ter os critérios e aproveitar a segurança em si. E eu penso da mesma forma, né? Eu sou visível para quem está querendo hackear, né? Se eu não for, ele nunca vai se interessar por mim, né? Mas eu fiquei pasma com um golpe uma vez que eu quase caí, inclusive, que foi de me ligaram, mandaram uma mensagenzinha muito perfeita e no WhatsApp dizendo que eu estava devendo. E eu sou muito preocupada com isso. Meu nome nunca ficou sujo. E aí foi muito perfeito a mensagem no WhatsApp, a ligação. E a sorte minha é que, como eu trabalho e tenho acesso a algumas coisas na empresa, então eu pedi para que a menina entrasse lá no SPC Serasa, olhasse meu nome e tal, para eu ter certeza se aquela cobrança era uma cobrança devida. Mas ele tinha o meu CPF, a configuração do WhatsApp, quando eu coloquei o meu nome, ele já deu o fim do meu CPF, ele deu o telefone, ele deu tudo lá, sem ao menos... se eu coloquei só meu nome, eu fiquei, como assim? Ele tem tudo, e assim era um golpe perfeito, né? Mas outra pessoa que não teria acesso como eu, ela com certeza ia cair naquele golpe, né? E assim, a gente está exposto, não tem como. A questão mesmo é só duvidar sempre, é o que eu sempre dou as dicas para as pessoas que me perguntam, Camila, mas eu vou fazer isso ou não? Eu falei, duvide. Se
Se apareceu, duvide, dê um jeito de pesquisar, pergunte para alguém, vai na empresa, pergunta se é de verdade aquela promoção, ou aquilo, dá um jeito de ligar, né? Se eu não conseguisse ter acesso, por exemplo, a esses dados meus, eu ia ligar para a empresa, perguntando se realmente meu nome estava sujo e por quê, mas eu não ia pagar aquele negócio. Então, assim, é duvidar sempre. Só vamos fazer assim, gente, vamos fazer essa pergunta do Pix e depois a gente tenta responder as perguntas que mandaram no formulário, que a gente já tá ficando sem tempo, tá bom? A minha pergunta, ela se relaciona tanto com algo que o Gilson comentou, que não pode utilizar de alguns dados como raça, gênero, classe social, para fazer uma série de estudos por questões éticas, quanto com aquele slide do RH sobre viés. Porque, assim, o Gilson comentou isso, eu acho que é muito legal terem essa questão ética, só que hoje mesmo eu estava me deparando com uma informação de que, em geral, mulheres são mais conservadoras quando investem na bolsa, e que isso, inclusive, faz com que nós tenhamos rendimentos melhores. E isso se aplica não só à bolsa de valores, mas a uma série de coisas. Em geral, o gênero acaba influenciando os filmes que você assiste, coisas desse tipo, raça também, classe social também, enfim. Então, é realmente possível eu excluir esses fatores da minha análise, ou eu vou acabar pegando fatores associados, como, por exemplo, uma empresa que está fazendo recrutamento, ela pode falar, não, a gente não faz seleção por classe social, mas ela leva em consideração CEP e leva em consideração a escola do ensino médio. Funciona? Aí é um pouquinho mais complicado, Letícia. Por exemplo, quando a gente fala de análise, você pode fazer uma análise por gênero, mas você não pode fazer uma tomada de decisão. Por exemplo, você falar, poxa, na minha empresa eu tenho 53% de homens, né, e 47% de mulheres. Vamos supor isso daí, né? Então ela pode ter esses tipos de análise, né, desde que ela não personalize as coisas, né? Então ela vai fazer uma análise aí relacionada a isso, talvez a questão de universidades, né? O que ela não pode fazer é essa questão de tomada de decisão baseada em dados que são considerados sensíveis, né? Então, quando ela vai... eu trago ou não esse candidato, né? Imputar a raça, a classe social ou o sexo, né? E iria acabar deixando esse processo viesado, né? Então, isso meio que é proibido, né? Então, pela LGPD, ela pode tomar multa. Eu acho que eu não respondi a sua pergunta direito. Eu posso tentar também ajudar você nessa linha. Pedaço aí. Assim, é impossível realmente você eliminar esses dados, porque, de novo, eles são dados reais e relevantes, como você mesmo apontou. Vou te dar um exemplo. Uma empresa que eu conheço, empresa grande, eles queriam fazer ter uma noção, né, de como é que era o quadro interno deles, em termos de funcionários, em termos de diversidade interna. O que eles fizeram? Eles contrataram uma empresa externa, aí mandaram o formulário para essa empresa externa conceituada para os funcionários, dizendo assim, olha, a gente está tentando fazer uma pesquisa interna para entender qual é a realidade de pessoas trans, de pessoas gays, de pessoas negras, de pessoas pobres, de pessoas X, todo tipo de diversidade possível. Então, a gente vai mandar esse formulário. Essa informação não vai ficar com a gente, como empresa, essa informação vai ficar com o nosso parceiro, que trabalha especificamente com isso. E eles vão tratar essa informação e vão produzir relatórios para nós, para que ninguém do time aqui, porque se o pessoal do RH vai tratar essa informação, ele vai ver a informação do colega. E aí tinha perguntas como, você se sente confortável para trabalhar na empresa? Você se sente o fato de você ser gay é um problema? Você se sente à vontade para ser quem você é aqui dentro? São perguntas, assim, bem sensíveis. Então, o que eles fizeram? Então, é o tipo de informação que, assim, se a pessoa não puder expor isso de forma oficial, você nunca vai conseguir ter uma pesquisa de clima interno, por exemplo. Por outro lado, a pessoa expor isso é uma coisa bem delicada. Então, essa pesquisa foi feita com uma empresa parceira para ter pelo menos um nível de isolamento entre os funcionários e os dados. E aí a empresa conseguiu ter esse resultado agregado, e com o resultado agregado, e mesmo a agregação é uma coisa delicada, porque se você agregar por time, só tem uma pessoa preta no time, os negros do time não se sentem satisfeitos. Nossa, quem será que é? Então, assim, mesmo a agregação é um pouco delicada, mas a empresa conseguiu trabalhar com um nível de agregação alto,
e tentar desenvolver planos. Então, há um tipo de atitude que é tomada com base nesse tipo de dado, mas que é justificado. Uma das coisas que a LGPD trata muito é essa coisa de uso justificado do dado. Então, dependendo de como você pode fazer esse uso sim, inclusive para poder detectar esse tipo de viés. Mas, de novo, precisa ser feito com umas 2 ou 3 camadas de cuidado adicional, porque é um dado muito sensível, e sensível do ponto de vista de direito, sensível do ponto de vista de pessoa mesmo, do ponto de vista até humano mesmo, de a pessoa expor isso a uma coisa delicada para ela. Então, assim, se trabalhar com esse tipo de dado, não é possível excluir, mas sempre que você for trabalhar é uma coisa bem delicada, e acho que até como nós, como profissionais, sempre que tivermos que trabalhar com esse tipo de informação, cabe a gente ter, assim, expressar a nossa ética e dizer, olha, isso aqui não está certo, por que a gente está perguntando o estado civil dos candidatos no processo? Qual que é a relevância disso? Então, assim, acho que é uma coisa, assim, até para nós, como profissionais, a gente pode procurar ter essa atuação e trazer esse pensamento, tá? Isso aí que o Lucas falou, importante, finalidade de uso. A pessoa que preencheu o form, ela sabia que o dado ia ser usado para aquilo, né? O que é diferente da você colocar o dado lá e a pessoa faz o que quer, né? E não te avisa. Só uma coisa sobre isso, é que eu acho que talvez a minha pergunta não tenha ficado clara, mas a minha pergunta não é sobre quando te pedem esse dado. É sobre quando te pedem um outro dado e a partir desse outro dado conseguem obter o dado sensível. Então, um exemplo aqui. Uma determinada empresa percebe que pessoas que frequentam uma certa balada da Vila Olímpia, que costuma tocar muito sertanejo, tem mais o perfil dos colaboradores dela. E aí, de repente, essa empresa olha e surpresa, ela é 50 tons de branco. Entendeu? Por quê? Porque geralmente os caras que frequentam essa balada são brancos. Então, sem querer, ela acabou fazendo esse filtro. E aí, eu tiro o dado, ou eu tento... Tem como corrigir isso? Olha, essa informação não seria classificada como sensível, né? A priori, eu imagino. Tem informações que são correlacionadas, né? Mas não estão a ver com causalidade. Acredito que para você demonstrar isso, teria que colocar a questão de causalidade. Assim, é aí que entra, né? O mundo não é perfeito, aí acaba tendo esses problemas aí que o dado, apesar de não ser sensível, ele pode ser usado. Eu acho que uma das coisas assim, a LGPD ela prevê o tipo de informação que se você cruzar, você consegue chegar na pessoa. Então, nem tudo que... Você não precisa ser um caráter identificatório direto para ser considerado sensível. Então, dependendo de como for, assim, faixa salarial, alguma coisa assim, dependendo da classificação que você usar, se você cruzar 2 ou 3 dados diferentes, mora nesse quarteirão e ganha acima de 20 mil reais. Tem uma pessoa no quarteirão que tem esse salário. Então, dependendo da informação, você consegue cruzar e chegar na pessoa. Então, isso acaba sendo considerado como sensível. Mas assim, de novo, é o que o Jus falou, o uso. A balada que você frequenta é relevante para o processo? Então arranca fora do seu dado. Você não precisa de informação para contratar uma pessoa. Então, de novo, você precisa ter finalidade para usar o dado. Se você não tem uma finalidade relevante, você não deveria estar com ele. E sem dizer que esse tipo de informação pode ferrar o seu modelo, né? Assim, a gente está com o tempo estourado, então vamos tentar fazer o seguinte: as perguntas que mandaram para o formulário, a gente vai tentar responder por escrito, porque a gente acabou estourando o tempo e não queria passar, então já precisa sair. A gente pode tentar responder por escrito, né, Gilson? A gente manda lá depois no canal do BP, se quiser a gente manda no nosso contato também, a gente conversa, mas só para a gente respeitar aqui o tempo da reunião, tá bom? Fechou. Não, eu queria comentar, qualquer coisa eu fecho a gravação aqui e vocês podem continuar, sem medo, tá bom? Tá bom? Ou vocês estão indo embora, tipo, nossa, não, bebê, no caso do Gilson. Não, a Letícia, tem perguntado da Letícia, pode fechar, cara. Fecha e a gente continua. Então é isso, pessoal. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Vamos lá, fechando. Aí o pessoal fica até mais solto, né?